Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a todos vocês que curtem os vídeos que eu faço resumindo o anime completo. É graças ao apoio de vocês que sempre voltam aqui no meu canal e preferem assistir os vídeos através de mim, que eu continuo postando vídeo. Tamo junto mesmo, galera. Bom, esse anime se passa em um mundo de fantasia e o personagem principal é um domador de feras. O trabalho desse domador de feras, chamado Ren, era dar suporte aos 4 grandes heróis. Ele confiava nos heróis e considerava eles os seus melhores amigos, mas infelizmente essa amizade não era recíproca, e o Ren só descobre isso quando os heróis o expulsam do grupo, dizendo que ele é um imprestável e que ele só atrapalha o grupo. Além de o expulsarem, os heróis mandam o Ren devolver seus equipamentos, pois ele só os conseguiu com a ajuda deles. Nesse momento, o personagem principal dessa história apenas abandonou seu equipamento e foi embora. E ao parar em uma praça, o Ren começa a ter flashbacks de sua vida acompanhando os heróis. Assim, ele finalmente percebeu que eles nunca o trataram como companheiro. Enquanto pensava no que fazer da sua vida, o Ren é abordado por várias crianças. Daí, para diverti-las, ele faz um pacto temporário com uma ave e dá um entretenimento para as crianças, e depois liberta o pássaro. Durante a conversa com as crianças, o Ren descobre que a reputação desses heróis é horrível, pois eles são arrogantes e só tratam bem os nobres. Ao ouvir isso, o Ren entende o porquê de muitas pessoas terem o tratado tão mal. Após conversar com as crianças, o Ren decide se tornar um aventureiro. Logo em seguida, ele vai até uma guilda, e lá a atendente da guilda explica para ele como tudo funciona. E quando o Ren diz que a sua classe é de domador de feras, a atendente da guilda pergunta se ele é realmente capaz de ser um aventureiro, e ele diz que sim, e então ela pede para o Ren derrotar 10 goblins, pois esse é o mínimo necessário para ser aceito na guilda. Com a ajuda de um esquilo, ele encontra e derrota facilmente os monstros. Logo em seguida, ele ouve um grito e corre para ver o que estava acontecendo. Assim, ele encontra uma garota sendo atacada por um tigre assassino. Rapidamente, ele apunhala o monstro, mas os seus equipamentos atuais são péssimos, e ao chamar a atenção do tigre, o Ren pede para a garota correr. Mas ao invés de fazer isso, a garota foi lá e derrubou o monstro usando toda a força que ela tinha. Depois disso, a garota desmaia e começa a sonhar com comida. E então o nosso protagonista a alimenta e começa a balear a raça da garota. Basicamente, ela é uma das raças supremas, muito pouco vistas nesse mundo. Após comer, a raríssima Espírito de Gato se apresenta como Kanade, e logo em seguida ela diz que o local onde ela vivia era muito solitário. Então ela decidiu viajar pelo mundo. Após se apresentar, ela pergunta quem é o Ren e o que ele faz. Assim, o Ren conta a sua história recente com os 4 grandes heróis, e ao ouvir tudo, a Kanade fica muito irritada com os heróis, mas o Ren diz que está tudo bem, pois ele realmente é fraco. A Kanade não concorda com o fato dele ser fraco, pois no momento em que ela ouviu, a garota sentiu que ele poderia dominá-la. Logo, o Ren deve ser o domador mais forte desse mundo. Após falar isso, a garota pede para o Ren tentar domá-la. Aqui uma pessoa normal teria 2 opções: recusar por não se sentir bem com isso, ou não perder a oportunidade de domar a garota, ferre-se. Mas o Ren não pensa em nada disso, e apenas tenta firmar um pacto com a garota para ver se dá certo mesmo. E por incrível que pareça, o contrato deu certo. Assim, a Kanade e o Ren são unidos por um contrato. A sorte da garota é que o Ren é um cara gentil, e por isso nada de ruim irá acontecer com ela. No episódio seguinte, o Ren levou os itens coletados até a guilda, e assim ele foi aceito como um aventureiro de rank F. Dentro da guilda, o Ren combina de aceitar alguns pedidos e a Kanade se anima. Do nada, um homem começa a assediar a parceira do Ren só por ela ser um espírito de gato. E no momento em que o cara diz ser melhor do que o Ren para a acompanhar, ela se irrita e diz que o Ren é muito mais forte, pois ele a domou. Ao ouvir isso, o homem começa a rir e falar que um pirralho como esse não conseguiria dominar uma espécie suprema. Para provar que o Ren é fraco, o homem chama ele para uma queda de braço, apostando a garota. E o Ren aceita a queda de braço. Por sorte, ele ganhou a queda de braço com muita facilidade, mas se ele perdesse, ele perderia ela. Tipo, o cara apostou a garota sem nem pestanejar, véi. Sinistro. Logo em seguida, a atendente da guilda deu uma mesada na cara do assediador. E então, a Kanade explica para o Ren que quando uma pessoa faz um pacto com uma espécie poderosa, a força do domador de bestas tende a ser amplificada. Graças à garota, o Ren se tornou forte igual a um espírito de gato. Depois de explicar isso, a Kanade diz que ficou muito feliz por ter sido usada como um objeto em uma aposta. E o Ren diz que é muito normal que homens apostem em garotas em troca de nada. Um tempo depois, ambos vão realizar uma missão de rank F, e a Kanade fica chateada, pois ela queria partir em uma grande aventura. Do nada, a Kanade detecta algo estranho, e eles vão até o local para ver o que estava acontecendo. Um pouco mais à frente, eles avistam vários bandidos ameaçando um idoso. A Kanade pensa em ir pedir ajuda, mas o Ren decide ajudar o velho antes que ele seja morto. Dito isso, eles chegam espancando vários inimigos. No meio da porradaria, a Kanade revela que ela tinha medo de que o Ren não tivesse controle da força que ele recebeu, mas ao ver ele bater em todo mundo, ela finalmente consegue confiar mais nele, sabendo que agora ele é capaz. Não só isso, mas ela também fica coradinha. Após ser salvo, o idoso diz que encontrou pessoas para protegê-lo, mas elas fugiram ao perceberem que estavam em desvantagem. Logo em seguida, o idoso pede para que ambos fujam, pois os líderes desses bandidos não perdoam quem mexe com eles. Ao ouvir isso, o Ren decide capturar todos os bandidos, e no caminho para o esconderijo, a Kanade pergunta se eles dão conta. Então, o Ren diz que tem um plano. Chegando no esconderijo dos inimigos, a Espírito de Gato fica triste, pois um esquilo encontrou o esconderijo antes dela. E o grande plano do Ren para capturar os bandidos é usar uma abelha especial que pode fazer uma
pessoa dormir por até 12 horas. Antes de agir, ele pede a Kanade para ir até a guilda e solicitar que eles enviem aventureiros e a Ordem dos Cavaleiros. Quando a garota parte para buscar ajuda, as abelhas que o rei precisava chegam e ele parte para o ataque. Do outro lado da tela, a história mostra os heróis fugindo dos bandidos. Não só isso, mas duas garotas estavam jogando toda a culpa dos seus erros para cima do novo domador de feras que eles arrumaram. Esse domador de feras fica irritado com as heroínas, pois ele havia avisado que não sabe lutar, mas as duas garotas também reclamam da quantidade de animais que ele está domando. Então esse homem diz que um domador só pode domar no máximo 2 ou 3 animais ao mesmo tempo, e caso ele tente fazer mais do que isso, o seu cérebro pode acabar fritando. Enquanto o cara falava isso, o rei estava domando um enxame de abelhas, e de volta ao grupo dos heróis, após ouvir esse domador relatar isso, as heroínas começaram a se perguntar como o rei domava dezenas de animais de só uma vez com tanta facilidade. E como essas heroínas aí são retardadas, elas param de pensar no óbvio e resolvem obrigar o domador de feras a se culpar pela falha delas. E ao ser ameaçado, o cara corre com medo. Enquanto isso, o plano do rei contra os bandidos estava dando certo. Logo em seguida, ele libera as abelhas e a Kanade aparece com ajuda. Os únicos que vieram para ajudar foram os aventureiros, mas tudo deu certo, pois o rei já havia paralisado todos os inimigos. E quando o rei estava agradecendo a Kanade, o rei dos largatos aparece, e por algum motivo esses largatos de rank C estavam descontrolados. Então o rei e a Kanade mandam os aventureiros recuarem e partem para derrotar os largatos. Nesse momento, o próprio rei reconhece que se não fosse a Kanade em sua vida, ele provavelmente não estaria ajudando as pessoas. Alguns minutos após ficarem sozinhos contra os largatos, eles retornam sãos e salvos, e todos ficam felizes. E o rei volta a agradecer a Kanade e dizer que com ela ao seu lado, ele sente que é capaz de fazer tudo. Após realizar esses feitos, o rei teve suas ações reconhecidas na guilda de aventureiros. Com isso, o rei ganhou uma promoção especial para o rank E e uma grande quantidade de dinheiro. Usando a grana, ele foi lá e comprou novos equipamentos, levou a Kanade para comemorar o sucesso deles e por fim ambos arrumaram um lugar para dormir. E como eles só conseguiram um quarto, o rei tentou ir acampar do lado de fora, mas a Kanade não permitiu que ele fizesse isso. O rei então pede para a Kanade não confiar mais em ninguém, pois as pessoas são sujas. E ao ouvir isso, a garota diz que ela consegue perceber isso, e por isso ela sabe que ele é uma pessoa boa. E enquanto pensava na sua vida desde que decidiu viajar ao mundo, a Kanade se lembra de como o rei foi o único humano que a tratou bem, e não foi atrás dela por interesse. No dia seguinte, eles recebem uma missão de lidar com uma entidade que está comprando briga com qualquer um que tente atravessar uma certa ponte. Como a recompensa são 5 moedas de ouro, o rei aceita a missão, e ao conversar com as pessoas que tentaram fazer a missão, todos se recusaram a dar informações sobre o inimigo. Daí, ao chegar a tal ponte, o rei vê um dragão grandão. Do nada, o monstro se transforma em uma garota e solicita uma batalha. A garota dragão diz que está procurando uma boa batalha, e por isso ela não está deixando ninguém passar pela ponte. Ao ouvir isso, o rei e a Kanade decidem partir para a batalha. A garota dragão avança para bater no rei, mas ele consegue se defender. Depois disso, a ruiva decide usar o seu hálito de dragão para atacá-los. O fogo dela acaba queimando a cauda da Kanade, e irritada, a Kanade parte para cima. A porrada entre as duas flui daquele jeito gostosinho. Então o rei decide tentar fazer algo, mas a ruiva consegue segurar os dois ao mesmo tempo e arremessá-los para cima e atacá-los com magia de fogo. Por sorte, os dois personagens se ajudaram e conseguiram fugir do golpe. Após isso, de alguma forma, o rei ainda acredita que eles podem vencer. Então ele pede para que a Kanade segure o dragão por alguns minutos. Assim, ele vai para um local calmo e começa a se focar em domar alguns passarinhos. Um tempo depois, ele consegue invocar uma legião desses bichinhos. Feito isso, ele coloca todos os bichinhos para atacarem essa garota dragão. Ela espanta os pássaros, porém o que ela não sabia é que essas aves são venenosas, e ao reunir o veneno de vários pássaros desse, o rei foi capaz de paralisar um dragão. Após ser paralisada, a ruiva apenas desiste. Depois disso, o rei pede para ela acompanhá-lo. A garota dragão pergunta se ele vai tentar vendê-la ou algo do tipo, e então ele responde que apenas deseja conversar e pedir para que ela não bloqueie mais a passagem de uma ponte tão importante. Logo em seguida, o rei vai até a guilda, informa tudo o que aconteceu, e a atendente da guilda diz que só vai dar a recompensa a ele depois que a guilda confirmar que o trabalho foi concluído. Nesse momento, o que deixou a atendente da guilda mais desconfiada foi a presença de uma garota ruiva com chifres de dragão junto do rei. O rei diz que a garota só está de cosplay, porém os dragões gostam de chamar a atenção. E então, no momento em que a garota estava abrindo a boca para se apresentar, o rei fecha a boca dela e vai embora da guilda. Mesmo a levando para fora da guilda, a garota dragão não desiste de pedir às pessoas para lutarem com ela, e ela também não deixa de mostrar suas partes de dragão. Então, para evitar que esse dragão fique chamando a atenção, o rei e a Kanade levam ela para o meio do mato, e lá eles perguntam por que dos aventureiros espancados não terem contado que derrotou eles. Então a ruiva diz que os aventureiros ficaram com vergonha de terem sido espancados por uma garota bonita, por isso eles ficaram calados. No fim, o rei pediu para que a garota dragão evite causar problemas às pessoas, e ao ouvir isso, a garota dragão diz que a partir de agora ela irá viajar com o rei, pois ela acredita que andar com ele será um bom treinamento. Não só isso, mas ela gostou dele por tê-la derrotado, e ele também no fim a deixou bem longe de problemas. Mesmo a Kanade não ficando muito feliz com isso, os dois personagens principais acabam aceitando, e para acompanhar o rei, o dragão vermelho chamado Taina pede para que o rei faça um contrato com ela. Obviamente, o cara aceita fazer o contrato, e no fim a Taina passa a chamar o rei de mestre.
mestre. Só nessas duas garotas, o Ren já gastou a sorte de uma vida inteira. Durante a noite, a história mostra que a vida dos heróis após terem se separado do Ren virou uma merda. Todo dia eles sofrem carregando as coisas e nunca conseguem encontrar seus inimigos. Para resolver o problema, o líder dos heróis decide chamar o Ren novamente para o grupo, porém ele pretende abandoná-lo novamente no futuro. No quarto do hotel, as duas garotas de raças supremas estavam brigando para ver quem dorme do lado da cama, que dá para ver o Ren dormindo. Após domar duas raças supremas e receber um pedaço do poder delas, o Ren seguiu com seus trabalhos de rank baixo da guilda. Dessa vez a guilda solicitou que ele eliminasse alguns slimes. A Kanade acha fácil demais lidar com slimes, mas ela não gosta de ficar melecada. Ao descobrir isso, a Taina se sente superior, pois ela pode eliminá-los com seus poderes de dragão à distância. Após eliminar alguns slimes, o Ren decide procurar por mais monstros. Dessa vez ele resolveu utilizar um método em que ele transfere uma parte da sua alma para o corpo de um animal. Isso acaba permitindo que ele controle o corpo de um passarinho. O Ren acredita que qualquer domador de feras pode fazer isso, mas as duas garotas dizem que na verdade o Ren é bem especial por conseguir fazer isso. Depois da procura, o Ren e o seu grupo encontram um grande número de slimes. Do nada, a Taina pede para que o Ren tente usar uma das suas magias fracas contra os slimes. Quando ele faz isso, uma bola gigante de fogo acaba saindo. O Ren fica sem entender nada, mas a Taina explica que o pacto que ele fez com ela o deu habilidades mágicas de um dragão. Agora que a Taina mostrou isso, ela deseja que ele treine sua magia nos slimes. O Ren até fica animado, mas ele acaba sofrendo, pois a Taina o ensina de uma maneira muito agressiva. Só nesse dia ele aprendeu a controlar melhor sua mana, e após coletar a grana da missão e vender os cristais dos slimes eliminados, o Ren ganhou uma boa grana. Então ele saiu para fazer compras, almoçar e no fim do dia ele participou de um jantar muito bom. Com a barriga cheia, as garotas perguntaram onde o Ren aprendeu a domar feras. Então ele disse que aprendeu a domar feras em sua vila. Ele revela que seu pai e sua mãe já eram domadores, então ele aprendeu tudo desde que ele era pequeno. Infelizmente, a terra natal onde ele aprendeu tudo isso já não existe mais. Em seguida ele conta como a vila dele sumiu. Bom, quando ele tinha 12 anos, os seus pais estavam meio ocupados, então ele foi treinar sozinho. Quando a noite chegou e ele foi voltar para sua casa, ele se deparou com a vila pegando fogo. Quando ele chegou lá, já era tarde demais. De toda a vila, somente ele havia sobrevivido, e ele só sobreviveu na época porque alguns aventureiros o levaram e o deram um trabalho. Durante todo esse tempo, o Ren nunca deixou de treinar, e a sua vida mudou completamente há uns 6 meses atrás, quando o grupo dos heróis o convidaram para fazer parte do grupo deles. Na época ele ficou muito feliz, porém durante todo esse tempo o Ren só foi usado e abusado pelos heróis. Depois de contar a história, o Ren se chama de patético, e então as duas garotas dizem que estão orgulhosas por ter ele como mestre. Ao ouvir as palavras delas, o Ren sente que finalmente foi reconhecido por algo que ele fez. O dia termina com todo mundo feliz, e no dia seguinte a missão deles acaba sendo a de eliminar os orcs. Mesmo estando enfrentando monstros de rank E, o Ren queria se manter atento, mas a Tanya não acredita que ela possa perder para monstros de rank baixo. Do nada ela toma um susto com um orc se fingindo de morto, mas tudo acaba dando certo, porque o Ren a defendeu. Após se ferir, o Ren se cura e diz que está tudo bem, mas a Tanya fica se sentindo um pouco mal por isso. Após pegar a recompensa, o Ren sai da guilda, e a Kanade diz que a Tanya saiu para ficar um pouco sozinha. Basicamente a vergonha dela por ter falhado foi tão grande que ela estava com vergonha de ver o Ren, mas quando o Ren aparece em frente a ela, a garota dragão pede desculpas por falhar, e o Ren e a Kanade dizem que está tudo bem. No fim da noite, a dona do hotel ainda não tinha um quarto maior para o grupo ficar, por isso o Ren acaba dormindo no chão de novo. Nessa noite, ao pensar no Ren, a Tanya acaba percebendo que está apaixonada por ele, mas ela acaba se convencendo de que isso não é amor, e sim respeito e admiração. No dia seguinte, eles saem novamente para trabalhar, e no meio do caminho, os heróis aparecem para conversar com o Ren. Em frente àqueles que ele não gosta, o Ren decide apenas ignorá-los e seguir por um caminho diferente, mas eles vêm com uma conversa fiada. Sim, eles afirmam que sentem muito pelo que aconteceu, mesmo o Ren sendo um inútil para eles. Nesse momento, a Tanya pergunta se eles são os grandes heróis, e os heróis percebem que as garotas acompanhando o Ren são seres de raças supremas. Então os heróis perguntam se o inútil do Ren está servindo a elas, e as garotas respondem dizendo que o Ren é o mestre delas. Espantados, os heróis tentam recrutar o Ren para ajudá-los em uma floresta labirinto, pois eles estão precisando de um idiota para carregar a mala deles. No entanto, o Ren recusa o pedido e dá as costas, porém a sacerdotisa tenta convencê-lo, dizendo que eles precisam de um item para evitar que mais vilas, como aquela em que o Ren nasceu, sejam destruídas. Ao ouvir isso, o Ren se lembra dos seus traumas e acaba aceitando ajudá-los. Então os heróis já começam a falar com ele como se ele fosse um lixo. E então as duas amigas do Ren dizem que só vão aceitar isso se os heróis pedirem desculpas ao Ren. Mas a Tanya vai mais longe, dizendo que só vai aceitar essa missão se eles pedirem desculpas de joelhos. Depois de ouvirem isso, os heróis começam a gritar, falando que o Ren é um inútil e que eles não fizeram nada de errado ao tratar ele igual um pedaço de bosta de cavalo. Em seguida, o herói loiro vai até o Ren e diz para ele controlar direito os seus animais de estimação. Não só isso, mas esse herói miserável fala várias asneiras, o que irrita o Ren, e ele finalmente mete um socão nele. Irritado, o Ren diz que a Tanya e a Kanade são suas preciosas amigas, por isso ele bateu e vai bater nele quantas vezes for necessário. Nesse momento, os dois grupos decidem lutar para ver quem é o mais forte. A Kanade fica contra um careca de armadura e espada pesada. Esse cara fala muito, se acha demais, mas ele toma uma surra da Kanade. A Tanya fica contra a maga e a
sacerdotisa. As inimigas tentam usar uma magia contra a garota dragão, mas a Tânia consegue apagar esses feitiços padrões. E antes de derrotar as duas heroínas, a Tânia diz que o Ren pode domar 10.000 feras ao mesmo tempo, e com todo o poder oculto dentro dele, um dia pode ser que ele venha domar até mesmo um deus. Depois de anular todos os feitiços das garotas, a Tânia usa uma magia muito boa para julgar aqueles que ela sente raiva. Quando as garotas se ajoelham e começam a pedir desculpas, a Tânia cancela a magia e diz que as garotas têm sorte pelo Ren ser uma pessoa boa demais. Bem perto dali, a batalha do Ren estava acontecendo, e essa batalha foi bem simples. O herói ficou falando demais, então o Ren partiu para o ataque, e ao ser atacado de volta, o Ren finalmente percebeu que esse grande herói na verdade é um fracassado, e ao ser completamente derrotado no corpo a corpo, o herói tenta apelar para a magia, mas o Ren tem o poder mágico da Tânia ao seu lado. No fim, o Ren usa o seu poder padrão para domar um inseto e paralisar o herói com o veneno dele. Agora, com o cara paralisado, o Ren, que segurou sua raiva por tanto tempo, deu um passo à frente e descontou toda a raiva que ele sentia batendo no cara. Mesmo sabendo que vingança é algo ruim, o Ren passou a se sentir muito melhor depois de que surrou os heróis. Não só ele, mas as suas parceiras também. Esse anime prova que se vingar é o necessário, é o justo. Por isso, bata naquele seu vizinho que te irrita. Malditas sejam as casas germinadas e apartamentos. Uma vez me perguntaram o que eu acho do aborto, e então respondi, eu sou contra a vida. No dia seguinte, o Ren e o seu grupo se dirigem para a Floresta da Perdição. Esse é o local onde o grupo do grande herói pretendia encontrar o escudo que só o herói pode empunhar. A seguir é revelado que após apanhar, os heróis pediram desculpas de joelhos. Depois disso, os heróis, que eu nem mesmo faço questão de gravar o nome, pedem para o Ren buscar o escudo feito para o grande herói usar. A única informação que eles têm é que o escudo está sob a posse de monstros poderosos. Agora, com seu coração mais leve, o Ren aceita o pedido. Ao avançar bastante dentro da floresta, o Ren decide usar o seu poder de assimilação para verificar o objetivo. Mesmo assim, eles acabam andando em círculos dentro da floresta. E como a Tânia não acredita que o Ren errou, ela resolve usar uma magia para descobrir o que está acontecendo. Feito isso, ela encontra uma árvore que está emitindo uma magia ilusória. Para resolver o problema, a Tânia pede para a Kanade derrubar a árvore. E quando a Kanade iria socar essa árvore, mais uma daquelas espécies mais poderosas desse mundo aparece. Diferente das que o Ren conhece, essa espírito de fada não deseja conversar com um humano. Ela tem preconceito e odeia todos eles. E depois de serem ameaçados pela fada, os nossos personagens principais recuam. Em seguida, as garotas bolam um plano para derrubar a árvore, mas o Ren quer tentar resolver isso pacificamente. Frente a frente com a fadinha, o Ren diz que só deseja conversar, e ao ser ameaçado, ele simplesmente deixa a fada acertar quantos golpes ela quisesse nele. A fada, para não ser enganada novamente, a ataca e o Ren novamente, mas dessa vez as duas garotas entram na frente dele para protegê-lo. Não só isso, mas elas começam a falar que o Ren é uma pessoa boa e que ele nunca quis fazer mal à floresta. Graças às duas garotas, o espírito de fada se apresenta como Sora e decide ouvir o que o Ren tem a dizer. E após falar que deseja o escudo do herói por trás da barreira, a Sora diz que não pode deixá-los passar. Então todos perguntam sobre o monstro que está com o escudo, e a espírito de fada diz que isso é mentira, pois nessa floresta não existe nenhum monstro. Porém, como o escudo é necessário para derrotar o Rei Demônio, a Sora decide pegar o escudo e dar ele ao Ren. Ao receber o escudo, o Ren agradece e vai embora com as garotas, pois a Sora não parecia querer conversar muito com um humano. Do nada, o Ren sente uma certa tristeza na fada, então ele volta e pergunta se ela está bem. A Sora iria esconder o problema dos nossos personagens principais, mas com a insistência de todos, ela abre a boca e revela que há muito tempo atrás, sua irmã mais velha foi capturada por um Cavaleiro das Sombras, que as fadas não conseguiram derrotar. Após ouvir isso, o Ren diz que os Cavaleiros das Sombras são monstros de rank C, porém eles podem anular magia, logo eles só podem ser derrotados por ataques físicos. Em seguida, a Sora continua com sua história, dizendo que buscou a ajuda dos anciões dentro da barreira, mas eles na verdade comemoraram o fato de ninguém além da irmã dela ter sido ferida. Após ouvir tudo isso, o Ren promete salvar a irmã da Sora, obviamente sem expor a vila delas aí ao perigo. Então a Sora disse que o Cavaleiro das Sombras exigiu que ela removesse a barreira de proteção antes do pôr do sol, e se ela se recusasse, a irmã dela seria morta pelo Cavaleiro. Para resolver esse problema, o Ren e suas companheiras prometem salvar a runa e eliminar o inimigo. Após eles prometerem isso, o Ren vai até o Cavaleiro das Sombras e o ataca com uma bola de fogo. Ao ser atacado, o inimigo disse que feitiços são inúteis contra ele. No entanto, o que os nossos personagens principais queriam mesmo era bater nesse Cavaleiro das Sombras, e ao sentir a força do Ren, o Cavaleiro das Sombras pergunta se ele é o grande herói, e o Ren diz que não. E então, por ele ter sido atacado por um mero humano normal, o Cavaleiro das Sombras se irritou e tentou matar a runa. No entanto, a Tânia a defendeu. Logo em seguida, o Ren e a Kanade lançaram logo um chute duplo no inimigo. No entanto, mesmo assim, ele não caiu. E estando muito determinado a eliminar esses humanos na porrada, o Cavaleiro se transforma em um tornado. Então, para fazê-lo parar de destruir a floresta nesse modo tornado, o Ren usa o seu poder de domador de feras para fazer algumas abelhas atrapalharem ele. Logo em seguida, ele aumenta as habilidades da Kanade, e com todo esse poder, a Kanade consegue atravessar a barreira do inimigo com um soco e o derrotar. Depois disso, o Ren explicou a Kanade que ele tem essa habilidade de deixar as bestas mais fortes, e agora, graças à mana gigantesca da Tânia, ele pode deixar qualquer um muito mais forte. Ao ouvir isso, a Tânia disse que o Push é uma magia perdida, e em resposta, o Ren disse que aprendeu isso na sua terra natal. Agora, com a runa salva, a Kanade começa a
fazer a dança da vitória. Depois disso, os nossos personagens principais levam a Runa até a Sora, e juntas as duas irmãs ficam muito felizes. No entanto, elas pretendem sair da vila delas, pois elas não querem viver mais com as pessoas que abandonaram a Runa. Então, para resolver o problema com a insegurança das duas no futuro, a Kanade resolveu convidá-las para se unirem ao grupo delas. E como a Tânia e a Kanade têm um pacto com o Ren, as duas fadinhas também decidem fazer o mesmo. E mesmo que domar uma fada seja algo muito complicado, o Ren decide ir com tudo nisso. Então, depois de usar o seu sangue para reforçar o contrato e usar um círculo mágico mais compatível com as fadas, o Ren realiza esse contrato com as duas fadas. E por ele ter feito isso logo com duas garotas de raça suprema de uma vez só, ele quase desmaiou. No entanto, a Ruri e a Sora o seguraram. Isso obviamente deixou a Kanade e a Tânia um pouco arrependidas em terem adicionado duas novas garotas ao harem. Depois disso, o Ren foi sozinho conversar com o grande herói e entregar o escudo da verdade, que no caso é o motivo pelo qual ele entrou naquela floresta. Quando eles viram o Ren, eles começaram a estranhar tudo, pois o Ren realizou essa missão em apenas 2 dias. Sem entender como o Ren fez isso, os heróis começam a falar que esse escudo é falso. Então o Ren manda eles avaliarem isso, e após eles verificarem que esse escudo é o verdadeiro, eles continuam se perguntando como o Ren fez isso. Mas como ele já terminou o que ele pretendia fazer, ele pega sua recompensa e vai embora. Nesse momento, o tanque do grupo do herói pede ao Ren para esperar e começa a conversar com todos que o Ren é necessário para o grupo. E após os heróis concordarem com isso, o tanque do grupo se levanta e diz para o Ren voltar para o grupo deles, dizendo que agora ele irá receber um tratamento melhor do que antes, e até mesmo um salário mais alto. No fim, o Ren recusou, pois ele obviamente sabe o lixo que esses heróis são. Um tempo depois disso, vemos as parceiras do Ren perguntando o que o Rei dos Demônios faz. Em resposta, o Ren disse que o Rei Demônio é um ser que usa o seu poder para controlar os seres humanos. Na época, para derrotar ele, o herói tomou o sangue dos deuses e ganhou força suficiente para derrotar o Rei Demônio e libertar os humanos. Após ele falar isso, a Kanade vai lá e disse que o Ren é provavelmente o verdadeiro grande herói, pois ao fazer contrato com elas, ele foi ficando cada vez mais forte. Resumindo, basta ele fazer contrato com seres mais fortes, que ele vai ficando cada vez mais forte. E mesmo que o Ren ache isso um pouco estranho, as garotas acabam considerando isso uma boa ideia. Por isso, se no futuro ninguém derrotar o Rei Demônio, o Ren mesmo pode dar conta de fazer isso. Depois disso, no dia seguinte, o Ren acorda ao lado de todas as suas companheiras, e a primeira coisa que eles foram fazer depois de tomar um ótimo café da manhã foi ir atrás de equipamentos para as novas integrantes do grupo. E no meio da rua, a Runa e a Sora estavam com medo dos humanos. No entanto, ao ver a Tânia e a Kanade interagindo com os humanos, elas perceberam que nem todo humano é ruim. Nisso, algumas crianças aparecem dizendo que o Ren arrumou mais 2 esposas, e o fato das crianças elogiarem a beleza das 2 fadas faz uma ficar com vergonha e a outra se sentir até demais. E no momento em que uma fadinha iria usar magia para mostrar o seu grande poder, obviamente todos a impediram de fazer isso. Afinal de contas, quando uma fada usa magia, suas asas aparecem. Depois disso, eles finalmente chegam em uma loja de armaduras feitas por um anão. Anão esse muito rabugento. No local, a Runa e a Sora ficam imaginando como seria se o Ren fosse um domador que usa chicote. Enquanto isso, o Ren estava reparando algo estranho na loja do anão. E ao ver um homem comprando uma arma bem cara, ele vai até o anão e pergunta se aquela era realmente a melhor arma que o pequeno barbudo tem. Ao ouvir isso, o anão ri e revela o seu maior segredo. Basicamente, ele vende armas resistentes com bom corte. No entanto, as armas que ele coloca a alma para fazer estão guardadas. E o motivo pelo qual o anão fez isso é porque atualmente as pessoas não sabem o que é uma espada boa de verdade. Para piorar, as armas que ele vende são facilmente trocadas por outras. Por isso, as armas que ele cria com todo o seu coração ficam guardadas para aqueles que entendem o que é uma arma boa de verdade. Após revelar isso, o anão perguntou como Ren descobriu isso. E em resposta, ele disse que como um domador de feras, ele está acostumado a observar bem o ambiente ao seu redor. Ao ouvir isso, o anão diz ter gostado do Ren. Por isso, ele está disposto a fazer uma arma especial para ele. No entanto, como ele está com poucos materiais, ele pede que os nossos personagens principais façam isso. Ao chegarem na guilda, os nossos personagens principais veem que estão todos animados. E quando a Kanade pergunta a atendente da guilda o porquê disso, a mulher responde dizendo que o grupo do grande herói está recrutando. Por isso, todos estão interessados em se unir a eles, para tentar conquistar a fama e a fortuna que se unir ao grupo do grande herói dá. E quando a atendente pergunta quem são essas gatinhas, a Runa responde dizendo que elas estão em um relacionamento sério com o Ren. Obviamente, isso é mal interpretado, e o Ren fica lá desesperado tentando explicar a situação para a atendente. Após explicar isso, ele diz à atendente que ele veio fazer uma missão de coleta de minério chamada Mithril. Essa missão não foi exatamente dada pelo anão. Na verdade, o Ren disse que iria dar uma olhada na mina de Mithril do anão. Tudo isso para tentar descobrir o porquê do anão não estar mais conseguindo encontrar esse minério lá dentro. E sobre o pagamento, o Ren pediu para ser pago com uma arma. Isso deixou o anão ainda mais feliz. Durante o caminho até a mina, as 2 fadas demonstram não ter resistência física, e para piorar tudo, a temperatura estava muito quente. Por sorte, o Ren adora mapas, por isso ele levou as suas companheiras até um lugar fresquinho, onde todas elas poderiam se refrescar à vontade. E enquanto as garotas lançavam aqueles minutinhos relaxantes que todo anime tem no episódio 6 a 8, o Ren estava a dormir. Do nada, ele escuta a Kanade gritando. Daí, quando ele chega no local para ver o que estava acontecendo, ele vê que um peixe havia mordido a cauda dela, e que mais algumas outras coisas estavam acontecendo. No fim, o Ren pede desculpas, e as garotas obviamente perdoam ele. Depois desses incidentes, o nosso grupo de
de verdadeiros heróis finalmente chegam à mina de Mithril. E agora, em frente à caverna, o Ren explica para todo o seu grupo que os minérios provavelmente sumiram por conta de um ladrão. Então, a ideia do Ren é ficar observando a mina escondido para ver se o tal do ladrão aparece. Do nada, uma ave brota no céu fazendo barulho e vários guardas saem da mina para ver o porquê da ave estar gritando. Nisso, os nossos personagens principais acabam desmaiando eles na porrada. E para ajudar o Ren nessa missão, as irmãs fadas decidem vasculhar as memórias desses bandidos para descobrir o que está acontecendo. Ao fazer isso, ela descobre que além desses 2 ladrões, existem mais 5 pessoas roubando os minérios, sendo todos eles aventureiros. No fim, por terem ajudado o Ren, as 2 fadas pediram para ele fazer um cafuné nelas. E antes de entrar na mina, o Ren avisa que lá dentro eles terão que enfrentar um domador de bestas igual a ele. E o Ren chegou a essa conclusão após observar os movimentos estranhos daquela ave que gritou ao ver eles. E enquanto os nossos personagens principais avançam, os inimigos estavam se preparando para o combate. Por isso, o grupo do Ren já percebeu logo uma bola de fogo vindo em direção a eles, que foi facilmente defendida pelas fadas. Após realizar a defesa, a dupla de fadas lançou logo uma prisão mágica nos inimigos, e do nada mais 2 inimigos apareceram. E como eles são homens, eles receberam porrada básica mesmo. O último inimigo tenta dar uma facada no Ren, mas com apenas um soco, esse cara já foi beijar o chão. Sem desistir, ele usa sua magia para invocar um monstro chamado Behemoth, claramente uma cópia mal feita do primeiro demônio que o Guts lutou. Ao ver isso, o Ren diz que para domar um monstro é necessário usar uma quantidade absurda de mana, e em resposta, o inimigo diz que para domá-lo, ele adotou esse monstro quando ele era filhote. Por isso, o inimigo tem fé de que esse monstro nunca será hostil contra ele. Dito isso, o inimigo manda o monstro de rank B atacar o Ren. E tipo, enfrentar o monstro não é problema. O real problema é que os ataques dele estão fazendo a mina tremer, e se ela desabar, todo mundo vai morrer. E então, usando seu poder de comunicação entre mestres e servos, o Ren avisa suas parceiras para levarem todos os ladrões para o lado de fora. Do lado de fora, a Tanya resolveu ficar para eles não fugirem, enquanto a Kanade voltou para ajudar o Ren. Ao lado dela, o Ren pediu para a Kanade lidar com o domador inimigo, enquanto ele segura o Behemoth. Então, quando o Ren fugia dos golpes do monstro e tentava o segurar com golpes mágicos fracos, a Kanade conseguiu imobilizar o inimigo. No entanto, ele se recusava a parar o Behemoth. Então, acreditando em sua capacidade, o Ren usou seu poder de invocador para domar o Behemoth no lugar do seu inimigo. Normalmente deveria ser impossível roubar o controle de outro domador, mas se ele é tão forte como suas companheiras dizem, ele acredita que irá conseguir fazer mesmo isso. E isso realmente deu certo. Sem desistir, o inimigo continua incitando o Behemoth a matar pessoas. Por isso, o Behemoth saiu do controle e tentou atacar o antigo dono dele. No fim, o Ren foi obrigado a arriscar e usar uma bola de fogo poderosa para eliminar o monstro. Isso deu certo e felizmente a mina não caiu em cima deles. E a desculpa dos aventureiros ladrões para tudo isso foi que eles estavam roubando para se vingar do ferreiro que vende armas medíocres para eles. Ao ouvir tudo isso, o ferreiro começa a duvidar se tudo que ele faz é realmente certo. E em resposta, o Ren disse para o ferreiro que qualquer um pode errar. No entanto, quando a pessoa percebe isso, o dever dela é se tornar melhor. Ao ouvir isso, o ferreiro Gantz prometeu encontrar um jeito de mudar. No fim, ele perguntou quais armas o Ren queria e em resposta, ele disse que queria uma adaga e uma manopla. E sussurrou um pedido especial no ouvidinho do ferreiro. Enquanto isso, do outro lado da tela, o grupo do herói estava falhando miseravelmente em tentar obter um domador igual ao Ren. Afinal de contas, mesmo que vários domadores fortes tenham aparecido, nenhum deles supera o Ren. Por isso, o grande herói não aceitou nenhum. Vendo isso, a mina tentou pedir para o herói ser menos rígido com suas escolhas. No entanto, o herói Ares parece não ouvir ninguém. E como a mina é apenas uma serva de Deus com o dever de derrotar o rei demônio, ela não pode ir contra as vontades do grande herói. Então, nessa noite, a mina foi embora, lembrando o herói que ele tem que derrotar o rei demônio. E quando ela saiu, o Ares ficou olhando e pensando em como usar um certo anel para eliminar o Ren. No dia seguinte, o Ren foi na guilda de aventureiros e descobriu que a punição que o ferreiro pediu para os ladrões foi a deles perderem a licença de aventureiros e trabalharem aí para pagar pelos seus crimes. E isso foi até mesmo pouco, afinal de contas, eles cometeram outros crimes, além de domar um monstro e roubar a mina. Ao ouvir isso, o Ren ficou triste, mas a Sora e a Runa o confortaram, dizendo que ele fez o certo. Então, como esse dia estava agradável, o Ren chamou as duas para passearem com ele. E quando a fome bateu, o Ren colocou as duas garotinhas para comerem um pão com salsicha. Elas nunca haviam comido isso, por isso elas acabaram se lambuzando até o lanche acabar. Por isso, o Ren prometeu dar mais salsichas para elas. Após lotarem a barriga, as duas resolveram perguntar para o Ren qual a habilidade que ele adquiriu ao formar um pacto com elas. Infelizmente, o Ren não sentiu nenhuma mudança ao realizar um pacto com as duas. Então, as fadinhas começaram a teorizar a ideia de que o Ren poderia ter adquirido uma técnica suprema que somente as fadas podem usar. E mesmo elas ainda não sendo capazes de usar esse tipo de magia, talvez o Ren consiga. Em resposta, o Ren diz não ter recebido nenhuma magia especial em sua mente. Por isso, as fadinhas ficam depressivas ao descobrirem que o pacto delas com o Ren não deu absolutamente nada a ele. E ao ver a tristeza delas, o Ren as confortou, dizendo que ele não liga para receber poder e que para ele apenas ser um amigo delas já é o bastante. Depois que ele fala isso, as garotas perguntam o motivo pelo qual ele confia nelas, sendo que elas não deram nenhum motivo para isso. E em resposta, o Ren disse que assim como elas, ele também foi expulso do grupo do grande herói. E na época em que ele trabalhava para os heróis, ele tinha medo de ser abandonado e por isso ele fez tudo o que podia. E mesmo assim, ele acabou sendo chamado de inútil e sendo expulso. O passado dele é esse,
mas agora ele tem companheiras em que ele confia e não tem medo de ser abandonado novamente. E essas duas fadinhas estão inclusas nesse grupo. No fim, as duas ficam felizes e voltam a agir como sempre. E então, quando os nossos personagens em cena estavam indo embora, um nobre arrogante começa a perguntar para as fadinhas quem elas são. Elas respondem, e então esse homem diz ter gostado delas, e logo falou que a partir de agora, as duas pertencem a ele. Assustadas, elas começam a falar que ele é maluco. Então, ele se apresenta como Edgar Fromwell, o filho do Senhor de Horizon. Portanto, tudo que ele quiser é lei. Em resposta, as fadas dizem que o mestre delas é o rei, e o nosso personagem principal já assume a posição para defendê-las. Então, para obter as garotinhas, o Edgar estala seus dedos, mandando seus guardas afundarem o rei no chão de tanta porrada. No entanto, em poucos segundos, o rei derrota a maioria dos guardas poderosos do Edgar. Então, em uma tentativa ainda de vencer, o Edgar manda os seus soldados apontarem suas armas para os camponeses da cidade. E sem saber o que fazer, o rei começa a pensar em alguma coisa, quando do nada, algo chega na mente dele, e ele decide apostar nessa ideia, que no caso foi o encantamento consecutivo de várias bolas de fogo. E de acordo com a Sora e a Runa, essa é uma habilidade especial das fadas. Após fazer isso, o rei aponta sua arma para o Edgar e o manda nunca mais vir atrás dele. E depois que o Edgar vai embora, o rei recebe os elogios e o carinho de todos os cidadãos que estavam presentes no local. No entanto, o herói Arius estava observando o rei com aquele anel trevoso bem de longe. Um tempo depois disso, a Sora e a Runa explicaram para o rei e a todos que a habilidade múltipla que ele usou foi fruto do contrato dele com elas. Porém, agora o rei está com um certo medo, pois o tal do Edgar é o filho do dono dessas terras, e para piorar, esse Edgar tem a fama de sequestrar mulheres da cidade e abusar delas. E o pior de tudo é que o senhor dessas terras usa o seu grande poder para evitar que a população abra a boca para os cavaleiros do reino. Ao descobrir isso, a Tânia decidiu lidar com esse Edgar antes que ele faça algo contra eles, ou até mesmo contra a cidade. Então o rei começa a pensar se não seria melhor ir embora dessa cidade. No entanto, a Kanade, já prevendo os pensamentos dele, foi lá e disse que ele não pode proteger o povo dessa cidade estando em uma outra cidade. E após ela falar isso, o rei e todo o seu grupo decidiram resolver esse problema com o Edgar e salvar a cidade. Enquanto isso, nessa mesma noite, o pai do Edgar estava oferecendo sua ajuda a ele. No entanto, o Edgar se recusava a aceitar a ajuda do seu pai. Então, para acabar com o rei, o tal do Edgar deu um saco de dinheiro para um soldado seu investigar o rei. E depois que o homem saiu, o Edgar começou a chutar uma garotinha raposa de 3 caudas. E pelo visto, o prazer do Edgar é causar danos a outras pessoas, sendo ele um completo maluco. No dia seguinte, para resolver o problema, o rei foi até a Ordem dos Cavaleiros do Império para expor as coisas ruins que o Edgar tem feito e pedir para que eles o investiguem. No entanto, quando o rei disse o nome do Edgar, os cavaleiros que deveriam fiscalizar esse tipo de coisa apareceram, dizendo que o Edgar não fez nada de errado e ainda ameaçaram executá-lo por conta dessa falsa calúnia. E depois desse encontro com os cavaleiros, o rei chegou à conclusão de que ele não pode contar com os cavaleiros, pois eles foram todos comprados pelo Senhor das Terras. Então, quando eles estavam retornando, uma cavaleira foi até eles e até mesmo se curvou para pedir desculpas. Ela é a vice-comandante daquela filial dos cavaleiros, e ao olhar para o rei, ela chegou à conclusão de que ele é o garoto que vem derrotando uma série de inimigos poderosos, acompanhados aí de algumas garotas poderosas. Ela, como uma cavaleira de verdade, deseja ajudar o rei a lidar com o caso do Edgar, pois além dela, nenhum cavaleiro de Horizon irá ajudar nesse e em vários outros problemas que essa cidade tem. Para piorar tudo, o comandante deles, o Gillette, é o mais vendido de todos. Por isso, a cavaleira chamada Stella deseja receber a ajuda dos nossos personagens principais para resolver o problema do Edgar, e também para dar um jeito na ordem dos cavaleiros dessa cidade. E então, como a Kanade não sentiu nada de ruim vindo da Stella, o rei resolveu a ajudar. E com essa nova parceria sendo feita, a Kanade já fica feliz, querendo partir para o ataque. No entanto, eles precisam coletar as provas necessárias para fazer tudo sem serem vistos como os vilões. Então o próprio rei propõe que eles façam uma armadilha para pegar todos os cavaleiros de uma vez só. Após tudo ser organizado pelo rei, os cavaleiros realmente morderam a isca e foram até um armazém para apagar as provas contra eles, que todos dizem estar nesse armazém. Quando os cavaleiros corruptos entraram no armazém, eles começaram a ser derrotados um após o outro, pelo rei aí usando a sua manopla especial que ele pediu ao ferreiro. Enquanto todos eram derrotados no armazém, aqueles que ficaram na ordem dos cavaleiros também foram. E de volta ao nosso personagem principal, o último homem que ficou de pé foi o comandante dos cavaleiros, que obviamente não é um cara fácil de se derrotar. No fim, a própria Stella pediu para lutar contra o seu comandante e o derrotar em nome da justiça. Durante a sua batalha, ela recebe um jab bem no meio da cara, mas ela se levanta e derrota o seu capitão com um golpe final. Do outro lado da tela, o Edgar, ao ouvir isso, começou a surrar ainda mais a garotinha que estava na sua casa. E quando o Edgar pensou que tudo estava perdido, o herói Arius apareceu na casa dele, ocultando sua identidade e oferecendo a ajuda dele para acabar com o Ren. Disfarçado, o Arius diz que o Ren é um vilão e dá esse anel para que o Edgar dê um fim à vida do Ren. Afinal de contas, esse anel tem o poder de acabar com a vida de qualquer alvo. Assim chegamos ao episódio 11, onde vemos a garotinha raposa vivendo uma vida tranquila
tranquila e feliz, que acabou no momento em que ela foi presa e passou a ser usada pelo tal do Edgar. Ainda na mesma noite do episódio anterior, a Cavaleira da Ordem e as outras pessoas que não haviam sido corrompidas vão até a casa do Edgar para o prender. Elas obviamente estavam acompanhadas da Tânia e da Canadia, e os inimigos obviamente não abrem caminho para elas, por isso elas partem para cima derrotando todos os soldados. Enquanto isso, o Edgar estava observando tudo e até mesmo pensando em se tornar o mestre das parceiras do rei após derrotá-lo. Dentro da mansão do Edgar, o rei e as fadas começam a procurar pelas pessoas que foram sequestradas por esse nobre mundo. Essas pessoas seriam a maior prova que eles precisam para mostrar ao rei os crimes que o Edgar cometeu. No entanto, enquanto as fadas procuravam sinais de humanos, elas também encontraram um sinal de mais uma espécie suprema no lugar. Ao ouvir isso, o rei começa a acreditar que essa espécie suprema no local seja a arma secreta do dono dessas terras para lidar com o inimigo. Então ele decidiu verificar qual é a fonte desse poder, para descobrir se ela representa ou não um perigo para eles. Em resposta, as fadinhas tentam fazer o rei não prosseguir sozinho, afinal de contas, o inimigo tem um alto nível de mana. No entanto, ele diz para as garotas não se preocuparem com ele e se focarem em teleportar as pessoas sequestradas para fora. No fim, as fadas fazem o rei prometer voltar para elas, e depois que ele faz isso, ambos seguem seus próprios caminhos. Então o rei acaba encontrando uma garota semideus presa em uma cela de grades grossas. Ele rapidamente rompe essa grade e a cura, dizendo que veio ajudar. Feito isso, o rei se apresenta e descobre que essa garotinha semideus se chama Nina. A pequena garota estava completamente traumatizada e precisava muito ser salva. Então somos levados ao passado da Nina e vemos que ela tinha o poder para se defender. No entanto, o Edgar a forçou a se tornar uma escrava, ameaçando as pessoas do vilarejo dela. Sem opções, a pobre garota colocou o colar e depois disso, o Edgar passou a atormentar a vida dessa pobre garota. E por fazer isso com o semideus, ele se considerava uma espécie de deus. E após ouvir toda a história dela, o rei prometeu a salvar. Ela diz que esse colar tem um feitiço muito poderoso. Ele começa a ser afligido pela maldição do colar de escravidão. No entanto, ele não desiste e continua se esforçando para libertar a Nina. Então, graças ao poder de todas as garotas com quem ele já fez um pacto, ele consegue libertar a Nina. Após fazer isso, o rei fica cansado e quase desmaia. Enquanto isso, muitas batalhas estavam acontecendo do lado de fora, e a maioria dos soldados estavam tomando uma surra da Tânia e da Canadia. E no momento em que os inimigos pensaram em fazer as mulheres que estavam dentro da mansão como reféns, a Sora e a Runa apareceram, dizendo que elas já foram salvas. Assim, a invasão à mansão do Edgar continua, e o pai do Edgar parece desesperado. Em resposta, seu filho manda ele ir embora, enquanto ele se livra de todas as provas que os incriminam. Então, quando o rei aparece com a Nina no colo, todas começam a reclamar, dizendo que ele novamente pegou mais uma garota. E após brincarem um pouco com o rei, estavam brincando, as garotas começam a fazer carinho na Nina. Já a Estela foi lá agradecer o rei por tudo que ele fez por ela. No entanto, para tudo ser finalizado, ainda falta eles prenderem os donos dessas terras. O primeiro a ser preso foi o pai do Edgar, e o segundo foi o próprio Edgar, que apareceu usando a maldição do anel para invocar um ceifador de almas para arrancar a vida do rei. Quando isso foi feito, o herói Arius começou a rir, todo feliz por ter conseguido tirar a vida do rei. No entanto, o rei não morreu, mesmo tendo sido acertado por aquele golpe do ceifador. E de acordo com a Runa e a Sora, aquele ceifador aplicou o efeito de status de morte instantânea do rei, e mesmo assim ele não morreu. Então, numa tentativa de descobrir o porquê do rei não ter morrido, uma das fadinhas tenta lançar uma maldição de envenenamento nele. Ela faz isso e o veneno não funciona do rei, e a conclusão que elas chegam para isso é bem simples. Durante o pacto que ele fez com duas fadinhas, ele só obteve um único poder. Logo, isso seria um pouco estranho, afinal de contas, ele fez um pacto com duas fadas. Resumindo, ele provavelmente ganhou a habilidade de anulação de feitiços de status, além da habilidade de magia suprema. Por isso, o veneno nem a foice da morte funcionaram contra ele. Já o Edgar estava lá com a sua alma corrupta, dizendo que nunca iria perdoar o rei. Essa sua alma ruim atraiu o forte desejo maligno do anel, que rapidamente começou a consumir o Edgar e crescer. Ao ver isso, o rei tentou eliminar essa coisa, mas isso acabou não dando certo. E dessa parada gosmenta, aquele que eliminou toda a família do rei acabou nascendo. Sim, um demônio que após aparecer, já prometeu eliminar todos os nossos personagens principais. No entanto, ao invés de ficar para lidar com o rei, o demônio foi embora para se divertir na cidade, pois lá tem muito mais humanos. Em apenas alguns segundos, o demônio começa a causar um caos completo na cidade. No entanto, os nossos personagens principais chegam para acabar com a brincadeira dele. Ao vê-los, o demônio se anima para uma luta. No entanto, a Canadia já chega dando aquele tapinha nas costas dele, e logo em seguida, a Tânia dá a sua porrada, e o rei prende o demônio com seus fios, para as fadas lançarem uma magia suprema no inimigo. No entanto, esses golpes não foram bastante para derrotar o inimigo, e para piorar, ele reconhece sua desvantagem, e começa a invocar alguns monstros para o ajudarem.
Obviamente, todos os reforços são rapidamente derrotados. No entanto, eles voltam à vida após serem derrotados, e por ter divertido o demônio, ele decide destruir ainda mais a cidade. Em resposta, o Ren o ataca, e as fadas perfuram o demônio com uma lança de luz. Logo em seguida, o Ren amplifica a Kanade e a Tanya, para elas acabarem logo com esse demônio. No fim, mesmo sendo feito de saco de pancadas, o inimigo continuou de pé, e para piorar, ele invocou ainda mais hordas de monstros do que antes. Feito isso, o inimigo sobe ao céu, numa tentativa de fugir do alcance dos nossos personagens principais. O Ren tem uma ideia de como ele pode derrotar esse inimigo. No entanto, todas as pessoas precisam ser salvas. Em resposta, a Sora e a Runa prometem teleportar todos os humanos para um lugar seguro de uma vez só. Com o plano deles quase certo, a cena corta para algumas pessoas do grupo do herói, e lá, todos estavam querendo ir lutar contra o demônio. No entanto, o próprio herói e a maga do grupo falaram que eles só precisam lutar contra o rei demônio. No fundo, o que o herói estava querendo mesmo é que o Ren morresse agora de verdade, lutando contra esse demônio. Enquanto isso, a ordem dos cavaleiros estavam lutando, porém depois de acabar com os traidores, eles são poucos se comparado ao número de inimigos. Do nada, as fadinhas chegam, e elas bolam um plano junto com as cavaleiras para ajudar os humanos a evacuarem. A Nina, vendo todos agirem, fica pensando se ela está certa em não fazer nada. As fadinhas, para salvar os humanos, fizeram um grande círculo mágico de teleporte. No entanto, por elas serem fadas, algumas pessoas ficaram com medo de entrarem no teleporte delas. Nesse momento, algumas pessoas que já interagiram com elas na cidade começaram a cooperar, e isso faz todas as pessoas finalmente se ajudarem. Do nada, vários monstros aparecem em todos os campos de batalha. Nesse momento, vários aventureiros aparecem para ajudar a lidar com esse problema. E no momento em que todos estavam partindo, o ferreiro até mesmo deu arma para todos poderem ajudar a proteger a cidade. Então, todos prosseguiram fazendo o seu melhor para evitar os danos. Enquanto isso, a Nina estava com medo de fazer algo e acabar machucada ou machucando os outros. Já o Ren estava pensando em como ele poderia ir até o inimigo, quando do nada, a Nina aparece dizendo que deseja ajudá-lo. Nesse momento, a mente da Kanade e da Tanya explodem com informações, até porque a Nina é uma semideusa. Logo, ela deve ter muitos poderes úteis nessa batalha, e o melhor poder que ela tem para essa situação é o teleporte instantâneo. O Ren então pergunta se a Nina pode fazê-lo chegar até aquele demônio lá em cima, e ela diz que sim. Então o Ren sai correndo, levando consigo a Nina nas costas, enquanto o demônio tenta o acertar, e usando seus fios, o Ren chega o mais próximo possível do demônio, igual ao Homem-Aranha. Então, no momento em que o Ren iria ser acertado por um golpe em cheio, a Nina usou sua magia de teleporte para fazê-lo ficar se teleportando em direção ao inimigo, e a Nina consegue usar essa habilidade bem, ao ponto de parecer que eles podem até mesmo voar. Antes de ir com tudo contra o inimigo, o Ren usa o seu boost em si mesmo. Feito isso, o Ren encosta no demônio numa tentativa de roubar o controle dos seres que ele estava comandando e aprisioná-lo. Essa tarefa foi difícil, e o Ren quase sucumbiu para o poder do seu inimigo. No entanto, ele realmente conseguiu fazer isso. Irritado, o inimigo pergunta quem ele é, e em resposta, ele diz que é um simples domador de feras. No fim, usando os próprios monstros invocados por esse demônio, o Ren consegue causar dano suficiente para derrotar esse demônio. Feito isso, a energia da Nina acaba, e a Tanya salva o Ren antes que ele caísse de cara no chão. Depois disso, a musiquinha do final do anime bateu com força, e foi mostrado depois de tudo isso que os culpados por terem causado esses acontecimentos foram punidos pelo próprio Império. A Nina passou a ficar sob a companhia do Ren, e a identidade de todas as garotas acabou sendo descoberta. Agora só resta a eles trabalharem duro para comer bastante cachorro-quente e reunir mais forças. E durante uma conversa aí com a Stella, o Ren conta para ela que ele não é o grande herói, e sim um simples domador de feras, o cara mais mentiroso do anime. E como o orçamento desse anime estava bom, ele acabou tendo um episódio 13. Nele, vemos que o Ren não está confiante sobre fazer o pacto com a Nina também. No entanto, suas companheiras acreditam no potencial dele. Por isso, o Ren faz o seu melhor, realizando sim o pacto com ela. E todas as garotas ficam animadas em ganhar uma nova irmãzinha. Depois disso, na guilda de aventureiros, o Ren se encontra com a Stella, e lá, ela o agradece novamente por tê-la ajudado. Na guilda, o Ren tem o seu rank elevado para o C, pulando assim de uma vez por todas o rank D. Além disso, por ele ter derrotado aquele demônio de rank alto, ele irá ganhar uma ótima recompensa. E ainda na guilda, o Ren acaba usando o apoio da guilda para ele conseguir uma casa nova, para ele morar com todas as garotas. Chegando na casa, eles ficam com medo dela ser mal assombrada. Tipo, mesmo que todos eles sejam poderosos, um fantasma é sempre um fantasma. Do nada, os móveis começam a se mover, e todos começam a ouvir uma voz mandando eles irem embora. Do nada, uma fantasma muito da bonita aparece tentando expulsá-los. No entanto, todos reparam que a fantasma não tem como atacá-los. Então, numa tentativa de colocá-los para fora, a fantasma começa a amedrontar a Kanade. E por ela fazer isso, a Kanade acaba entrando no seu modo bestial, e ela sai perseguindo a fantasma. Além disso, as fadas usam uma barreira para impedir o fantasma de fugir. E numa tentativa aí de fugir, a fantasma tenta possuir o Ren. Mas por ele ser um domador de feras, ele já aprendeu a domar fantasmas com um vizinho seu. Então, como essa fantasma ainda tem sua consciência intacta, todos começam a conversar com ela. Assim, eles descobrem que ela morreu há 30 anos atrás, e o culpado foi o mestre dela. E no fim, depois de muito papo, a Kanade e todos ali permitem a fantasma continuar na casa. Afinal de contas, ela é uma mulher, o seu nome é Tina, e o autor desse anime não iria mandar fazer uma personagem tão bonita para depois jogá-la fora. É por isso que eu gosto desse anime. Então, o Ren é permitido
decidiu ficar ali, usando a desculpa de que o fato dessa casa ser assombrada fez o preço dela baixar. E depois que o Ren assinou toda a papelada e comprou a casa, vemos o grande herói aparecendo na cidade destruída para conseguir mantimentos de graça. A cidade estava passando por apertos, e por isso o vendedor não podia dar produtos de graça. Além disso, os heróis não fizeram nada para ajudar a cidade. E além desse vendedor, toda a cidade começa a criticá-los. Afinal de contas, eles sempre foram um bando de nojentos. Irritado, o herói ataca a barraca de um vendedor, e depois vai embora todo irritado. E o que irritou ainda mais ele foi o fato de todos os cidadãos ficarem falando que o Ren é o verdadeiro herói. Depois disso, o anime termina com todos felizes, se deliciando com um jantar muito gostoso. Nessa noite, até mesmo a fantasma Tina se sentiu acolhida e feliz. E por estar tão feliz, o Ren acabou chorando na frente de todas. Afinal de contas, ele nunca pensou que teria uma vida tão boa assim, cercado de garotas lindas e poderosas. Assim o anime termina. Se tu curtiu, deixa o like, se não curtiu, deixa o dislike.